Se filme de terror já dá cagaço mesmo a gente sabendo que é ficção, imagina se tudo aquilo fosse verdade. Aí ó, não passa nada, não passa Wi-Fi, não passa nada que eu sei. E é mais ou menos isso que os filmes found footage tentam fazer. Nem sempre conseguem, mas tem alguns muito bons por aí que pouca gente conhece. Lembrando que esse estilo de filme começou lá nos anos 70 e 80 e eles são produzidos já para parecer com um documentário, para a pessoa assistir e pensar que é um documentário mesmo, para passar um realismo ali na coisa. E olha, tem alguns que são produzidos tão bem que realmente o nível do cagaço passa a mais de 8 mil mesmo. E como eu sei que vocês gostam de tomar cagaço, hoje eu separei uma lista especial para vocês. Eu sou o Felipe e no vídeo de hoje eu separei 4 filmaços de terror found footage que muita gente não viu. Todos eles são dos anos 2000 pra cá, eu tô deixando alguns clássicos de fora porque eu tô tentando aqui realmente recomendar alguma coisa nova pra vocês. O último filme dessa lista fez várias pessoas desmaiarem, então se você tiver coragem, vem comigo pro vídeo depois da vinheta. Sabe aquele ditado, não mexe com quem tá quieto? Então, parece que os personagens de Host, traduzido no Brasil com cuidado com quem chama, não conhecem esse ditado. Na trama, 6 amigos contratam um médium para realizar uma sessão espírita via Zoom. Isso mesmo, aquele aplicativo de chamadas de vídeo que a maioria das pessoas passou a conhecer durante a pandemia para fazer reuniões de trabalho ou da faculdade. No filme, a trama se passa também durante o isolamento físico causado pelo coronavírus. Porém, eles recebem muito mais do que esperavam, porque as coisas rapidamente começam a dar errado. Quando um espírito maligno começa a invadir as suas casas, eles passam a perceber que podem não sobreviver àquela noite. Apesar de ter uma premissa meio clichê, o filme é bem efetivo e não enrola o espectador, o que é ótimo para você que não quer perder tempo. Com cerca de 1 horinha de duração, Host abre mão de tentar desenvolver os seus personagens, já que isso parece não importar tanto para a premissa. Todo o filme, todas as cenas ocorrem na frente de um computador, mostrando as câmeras de cada um dos personagens, até que a gente consegue testemunhar aos poucos os eventos sobrenaturais que acontecem, ora um pouco mais sutilmente, ora de formas mais explícitas e tal. Eficiente em criar uma tensão constante e que vai crescendo cada vez mais, o filme tenta gerar sustos e situações aterrorizantes que, por incrível que pareça, funcionam muito bem em grande parte das vezes. Pra falar a verdade, Host é um pouco parecido com a franquia Atividade Paranormal, tem objetos e portas se mexendo, aparições sinistras nas câmeras e tal, mas eu confesso que, na minha opinião pessoal, Host é bem melhor. Primeiro que eu vou ter que confessar aqui que eu não curto muito a franquia Atividade Paranormal. Eu lembro de ter visto o primeiro filme no cinema, eu tinha pouca grana, não que hoje eu tenha muita, mas tipo naquela época eu tinha bem menos. Eu ainda reservei um dinheirinho ali pra ver no cinema e assim ó, a minha expectativa era alta e o filme me decepcionou bastante. Eu lembro que eu tinha ficado bem impressionado com a campanha de marketing deles. Eu comprei a ideia total, só que eu cheguei lá e não levei um sustinho sequer, não fiquei com medinho. Foi bem frustrante. Já com Host, apesar dos pesares, eu acho que a produção conseguiu se sair bem melhor, usando menos tempo de tela, inclusive. Como eu já disse, Host usa e abusa de clichês, mas com um toque muito legal de verossimilhança, já que traz o sobrenatural para algo que todo mundo usa todos os dias, que é a internet. E o filme vai usando as paradinhas paranormais, misturando elas com coisas que realmente podem acontecer na vida real, como interferências na videochamada por causa do sinal da internet, imagens falhando, enfim, esse tipo de coisa que deixa a situação ainda mais assustadora. E o espectador sempre fica atento, né, tentando enxergar se tem algo errado ali nas câmeras dos personagens para ver se algo acontece. Disponível na Apple TV, na assinatura de TV da Sky e para alugar no YouTube, Host é um filme simples, mas muito eficiente com sua proposta de assombração virtual, ou assombração digital, por assim dizer. E um lado muito positivo desse filme é que ele é curtinho, tem só 1 horinha, como eu já disse antes. Então assim, vale muito a pena você dar uma chance, assiste lá e depois nos conta nos comentários o que você achou. VHS 94 é uma antologia de terror ambientada na década de 90, na época das fitas VHS, mais precisamente no ano de 1994. Vale lembrar que VHS é uma franquia de filmes, e nesse vídeo a gente vai focar no 4º filme dessa franquia. É importante salientar que na época do seu lançamento, esse filme abriu com nada menos do que 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, um número absurdo que obviamente não se sustentou por muito tempo, mas ainda assim impressiona. O conteúdo do filme se apresenta como se fossem várias fitas cassete encontradas pelos membros da equipe da SWAT, enquanto avançam por um armazém abandonado contendo restos de um suicídio em massa de um culto ritualístico. A partir daí, cada fita mostra um terror diferente. Como nos outros filmes, VHS 94 tem uma história central de uma das fitas que tem a função de unir as histórias das outras fitas. Essa fita em questão, inclusive, é batizada de Holy Hell.
À medida que a equipe da SWAT faz descobertas horríveis, a antologia se desenrola em telas de TV espalhadas pelo prédio. Como são vários segmentos diferentes nesse filme, eu vou falar aqui do primeiro conteúdo dessas fitas para não dar spoiler do resto. A trama acompanha uma repórter que precisa cobrir uma série de avistamentos misteriosos no sistema de esgoto da cidade. O seu nome é Holly, e a sua jornada pelos esgotos não demora para se tornar muito pior do que ela podia imaginar. Com o nome de Storm Drain, esse primeiro conteúdo recria a estética dos anos 90 de forma muito eficaz. A baixa qualidade proposital das imagens do vídeo, a iluminação precária e as condições quase amadoras de forma geral, geram um clima de suspense e terror que causa arrepios. Mas claro, esse é apenas o primeiro conteúdo da antologia, e ele é só o começo das coisas terríveis que ainda vão acontecer. Infelizmente, não encontrei esse filme em nenhum serviço de streaming aqui do Brasil, então uma solução possível é você se aventurar nos 7 mares da internet para encontrar. Vai lá, assiste e nos conta o que você achou aí nos comentários. Inclusive nos conta se você assistiu algum outro filme dessa franquia, algum outro VHS. Dá aí sua sugestão para novos vídeos aqui do canal. A gente tá indo pros últimos 2 filmes aqui da lista, então aproveita e já deixa seu like e se inscreve no canal pra dar aquela força aqui pra gente. O Pablo, eu e o editor estamos se virando nos 30 pra conseguir recomendações novas aqui pra vocês. Eu sei, de vez em quando a gente até repete filmes em listas diferentes, mas assim, tem muita coisa que a gente já recomendou e não é fácil ficar buscando coisa nova. Inclusive, obrigado pra você que sempre deixa aí nos comentários algumas recomendações de filmes que a gente pode colocar aqui nas listas. Então é bem legal essa participação ativa de vocês. Como vocês sabem, um dos nossos objetivos aqui é fazer com que vocês não percam tempo, é facilitar a vida de vocês. Então a gente cria aqui essas listas justamente para vocês terem recomendações do que assistir. E tudo que a gente pede é o seu like e a sua inscrição, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda que o canal é bom, que os vídeos são de qualidade, e ele passa a recomendar a gente para as outras pessoas. Dito isso, obrigado pela força de vocês e bora pro resto da lista. O Segredo do Lago Mungo, lançado em 2008, conta a história da família Palmer. Essa família passa por uma tragédia porque eles acabaram de perder a filha Alice num acidente no lago quando ela tinha só 16 anos. Na ocasião, ninguém entende muito bem o que aconteceu, que a guria foi se afogar, mas no fim eles reconhecem o corpo e fazem o enterro. Só que não acaba por aí, né? Não é só isso que acontece, porque se fosse só isso, nem teria filme. Então vem comigo que eu vou te contar os problemas. Na verdade, tempos depois do enterro, algumas coisas bizarras começam a acontecer. Já era de se esperar, né? A família começa a ver meio que vultos da guria em fotos e vídeos, a cidade fica falando que enxerga o espírito da Alice vagar por perto do lago, então a família procura a ajuda de um paranormal, para ajudar a entender o que está acontecendo. Uma coisa que ajuda na imersão é que basicamente todos os atores são bem desconhecidos da mídia, ou eram na época do lançamento desse filme. Então muita gente realmente achou que era um documentário real, e não um terror found footage. Além disso, o conteúdo soma as câmeras dos responsáveis pelo documentário a vídeos caseiros do irmão da Alice, e também vídeos feitos por amigos e conhecidos da cidade, que parecem ser incrivelmente reais pela forma como foram gravados. Muitos vídeos mostram Alice viva, com imagens que passam a vida dela como se fosse de uma câmera comum mesmo. E assim, voltando pra trama, eu não posso falar muito porque qualquer descuido aqui poderia entregar um spoiler importante, mas eu peço pra vocês não desistirem do filme na metade, beleza? Pode ter um momento ali que você vai achar que o filme se perdeu nas maluquices, mas é aí que o suspense dá lugar para um plot cheio de reviravoltas que podem te surpreender, até os instantes finais do filme, finaizinhos mesmo. Mais um que eu não encontrei nos streamings, mas segue as dicas visuais que o editor vai colocar aqui na tela. Hell House LLC é um filme de terror lançado em 2015. Na trama a gente segue um grupo de pessoas que trabalham construindo casas mal assombradas. Tipo, não casas mal assombradas de verdade, até porque eu não conheço fantasmas assalariados. Eu tô querendo falar daquelas atrações que são construídas justamente para as pessoas irem lá e tomar cagaço, sabe o que eu tô falando? E no filme a equipe estava prestes a inaugurar a sua mais nova e popular atração chamada de Hell House. Mas uma tragédia acontece na noite de abertura quando um problema desconhecido causa a morte de visitantes e funcionários. Então a gente acompanha detalhes das coisas que aconteceram antes da tragédia, que nos mostra exatamente o que deu errado naquela noite, que tem sido um mistério para o público. Esse filme é o meu favorito aqui dessa lista e por isso eu deixei ele pro final. E eu vou evitar falar muito dele para não te dar spoilers, afinal uma das coisas mais legais desse filme é ir descobrindo aos poucos o que aconteceu. A caracterização também é bem arrepiante com aqueles palhaços e aqueles monstros lá, isso tudo dá um toque especial ao suspense que nos acompanha o tempo todo. O filme fez tanto sucesso que teve 2 sequências. Uma foi lançada exclusivamente no Shudder em 20 de setembro de 2018, e a outra, Lake of Fire, foi lançada em setembro de 2019. Na época do lançamento do primeiro filme, algumas pessoas que não sabiam que o filme era found footage, pensavam que era um documentário real, desmaiaram assistindo o filme.
para você ter noção de que o negócio realmente cumpre o seu propósito de gerar tensão e medo. Infelizmente é mais um que eu não encontrei em nenhum serviço de streaming no Brasil, então você vai ter que buscar nas fontes alternativas. É isso aí, galera, obrigado por assistirem até aqui. Agora eu vou deixar algumas sugestões de vídeos do canal aqui na tela para você acompanhar. Eu sempre deixo sugestões que tenham semelhanças com o vídeo que você está assistindo agora, então eu tenho certeza que pelo menos um deles você vai curtir bastante. Também não esqueça aí do like e da inscrição, que isso fortalece demais aqui o nosso canal. Eu sou o Felipe, este é o Nerdice Narrativa, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!